Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal TCI Experimental. E hoje nós estaremos novamente sendo brindados com a presença de Paulo Iannuzzi. Já esteve no nosso canal em outras ocasiões, falando sobre temas como reencarnação e Deus ou deuses. Esse segundo, Deus ou deuses, eu fiz uma tradução também para o inglês, para mais pessoas poderem acompanhar, não é? E a Nuzi, antes de eu trazê-lo aqui para o palco, eu vou falar um pouquinho só sobre ele, no sentido de que ele é fundador e primaz da Escola de Mistérios Hermes, aliás, desculpe, Pilares de Hermes. Então, já para não errar, eu vou fazer uma pequena leitura que eu achei importante vocês conhecerem esse trabalho do Iannuzzi e um pouquinho sobre a escola de Pilares, né? Escola de Mistérios, Pilares de Hermes. Então, a escola, o Pilares de Hermes, é uma escola de mistérios desde 3254 a.C., Anu, Heliópolis, Egito. Na era atual, desde 1996, no Rio de Janeiro, Brasil. É uma instituição que se destina ao melhoramento do ser humano, nas frentes da sabedoria, do conhecimento e, especialmente, pela autorrealização. Tal processo se desenvolve por intermédio de conferências, cursos, vivências, etc. O Pilares de Hermes tem seus alicerces fincados na sabedoria e conhecimento oculto milenar do Antigo Egito, desdobrando-se no saber eclético e prática holística de outras civilizações milenares antigas. Oferece temas como o próprio Egito Antigo e outras civilizações, ciências ocultas, filosofia hermética, ufologia, geometria sagrada, introdução à astronomia, anatomia oculta, magnetismo pessoal, sociedades secretas, teosofia, grande fraternidade branca, hermetismo, cabalá e merkabá. Então, agora, depois dessa apresentação, da onde dessa pessoa que tem todo esse conhecimento e faz todo esse trabalho, trazemos para vocês agora Paulo Iannuzzi. Paulo Iannuzzi, seja bem-vindo novamente ao nosso canal, nos brindando com os teus conhecimentos e tendo essa paciência de sempre nos atender, Paulo. Dessa vez, eu deixei um tema mais livre para você, porque cada vez pedi um tema, mas esse tema escolhido por você é fantástico e será no dia de hoje, nos estados alterados de consciência em meditação. Paulo, pode dar o seu boa noite, pode algumas palavras, depois eu vou te deixar sozinho em tela e discorrer à vontade. Olá, Diocléia, boa noite. Agradeço mais uma vez seu gentil convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e participando e colaborando com esse trabalho da TCI. De alguma forma, é um prazer realmente muito grande, né? E quem me conhece sabe que eu não jogo confeito, eu falo de coração sincero. E agradeço a vocês todos que estão aí nos prestigiando, nos apoiando, assistindo a este trabalho e dando a sua contribuição para todo este evento, para todo este trabalho, que é muito importante, ainda mais no período em que nós atravessamos. Muito obrigado a todos. Então, desde já, eu quero agradecer as meninas que sempre colaboram aqui conosco, no nosso canal, que nos assessoram, trocando ideias com o nosso pessoal, dando atenção. A Cíntia Alquezar, que está aqui hoje, do canal TCI Vozes, né? Aliás, Vozes TCI. E também a Jaqueline, do Dê a Dica TCI,
ufologia e espiritualidade, né? Que também você já conhece, já palestrou lá no Sim. canal da Jaqueline, né? Josinete Domingues também está aqui conosco, e o pessoal vai chegando para aqueles que não entram muito no chat, mas vão chegando aos pouquinhos. Paulo, agora eu vou sair de tela e vou te passar a palavra, tá bem? Já desde já vamos ficar aqui ansiosos por tudo que você tem aqui para nos transmitir. Deixa eu lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Não vai ser dito aqui, acredito eu, algo que vocês já não saibam, mas é sempre bom relembrar alguns pontos importantes nesse processo de transformação e transmutação que a humanidade vem passando, o planeta vem passando, como ser vivo que é, e tudo que é decorrente desse processo relativo ao final de Kali Yuga, ao final desta era. Tá? Então, muito mais do que uma transição planetária, estamos passando por uma transição de eras. E neste processo, neste ínterim, determinadas posturas, revelações, descortinamento, conhecimentos e a sua assimilação, para que disso nasça de dentro para fora uma sabedoria, está totalmente ligada a essa questão relativa à transformação da humanidade e do planeta. E um dos pontos mais importantes é justamente o contato, a reconexão com o seu eu interior, ou com o seu eu superior, com sua mônada, sua centelha divina, o seu eu espiritual, Deus dentro de nós, o divino dentro de nós, não interessa o termo que se queira usar. Tá? O verdadeiro divino que está em tudo, né? E estamos como tudo dentro desse todo. E esse todo também, como não podia deixar de ser, está dentro de nós. Pois o divino respira em nós. Uma frase muito interessante e muito tocante que ouvi de um mestre. E nesse processo de reconexão com o eu interior, sob várias formas, uma das principais, que tem a ver diretamente com a nossa expansão de consciência, é a prática da meditação, a prática do relaxamento e, principalmente, para a concentração e emanação de energia, a respiração. As técnicas respiratórias que levam justamente a outros estados, que, por sua vez, nos levam a estados alterados de consciência. Não necessariamente pela meditação, mas a meditação é um instrumento transmilenar bastante eficaz para esse processo. E meditar não é sentar numa cadeira e entoarmos um mantra Om ou nos abstrairmos das realidades. Não, muito pelo contrário. A meditação, como o próprio nome diz, é foco. É você concentrar a sua energia, a sua atenção, num determinado ponto. Esse determinado ponto pode ser qualquer coisa. E a partir daí, usando essas referências, naturalmente, com a prática, com o passar do tempo, vamos entrando em outros níveis, em outros estados, os chamados estados alterados de consciência. Como foi dito aqui, nem sempre a meditação é o único instrumento para isso, mas é o melhor e o mais eficaz. Porque vai, desde que seja feita corretamente, se entenda e compreenda o princípio e o que está estruturalmente por trás da verdadeira meditação, você vai adquirindo um
paulatino domínio sobre níveis de consciência ou estados alterados de consciência que te levam a ter determinadas impressões, mensagens, insights, visões, embora isso não seja o objetivo principal. Isso são efeitos, não podem ser as causas. Conseguir esse tipo de objetivo, né? Ou, melhor dizendo, fazer com que isso seja o objetivo. Então, quando simplesmente nos concentramos em algo, quando estamos realizando um trabalho de tal forma que só existe aquilo na nossa frente, o nosso entorno não tem mais significância, pode estourar uma bomba do seu lado, você não está nem aí porque você está tão concentrado no que você está fazendo. E estar concentrado neste nível é, de uma forma, conversar com o divino, conversar consigo mesmo estando concentrado no que você está fazendo, né? Você aí já entrou em estado alterado de consciência. Você alterou a frequência do seu córtex cerebral. Nosso córtex cerebral, ele tem vários níveis de frequência. Isso é registrado no eletroencefalógrafo. O eletroencefalograma vai denunciar isso, né? Dependendo do seu estado interior, do seu foco, da sua atenção, a frequência cerebral muda para diferentes níveis de ciclos por segundo ou hertz. Então, nós temos, dentro até da nomenclatura oficial, o chamado estado beta, de onda cerebral, que é o estado de vigília. É o estado em que vivenciamos e aprendemos no nosso cotidiano. É o estado que você está agora, assistindo essa live. Pode pensar até no momento em outras coisas, mas existe uma atenção, existe uma vivificação cerebral, consciencial, que nos deixa ancorados em nossa realidade 3D, nossa realidade física. Tá? Nosso foco de atenção está diretamente ligado a isso. Esse é o estado beta. O cérebro produz ondas beta. Muita gente já conhece isso. Ondas alfa é aquele limiar entre o sono e o acordado. Quando você está quase dormindo, você não está totalmente acordado, mas você está quase dormindo, mas ainda não pegou no sono. Aquele estado meio trôpego. E ao contrário também, no mesmo estado, você não dorme mais, mas ainda não acordou totalmente. Esse estado mental, essa frequência, essa onda mental é chamada onda alfa, estado alfa cerebral. Quem consegue dominar esse estado e visualizar algo em sua mente, plasmar ou provocar algo em termos de domínio mental, exercer a imaginação nesse estado, a tendência disso se materializar na sua vida é bem grande. É nesse estado alfa em que nós temos o contato com as duas realidades, física e extrafísica. Existem outros estados alterados de consciência mensuráveis, são o estado delta, o estado gama, de profundo sono, no nível cerebral em que você sai do corpo, a exteriorização da consciência, ou projeção astral, ou samadhi, para os indianos, em níveis de yoga, enfim, quando existe esse desdobramento do corpo físico. Tá? Isso são devidos a estados cerebrais, estados alterados de consciência. Existem estados de consciência alterados de consciência mais profundos,
como, por exemplo, toda a concentração e atividade focada somente no lobo frontal cerebral, né? Onde o resto do cérebro apaga, onde grandes iniciados, grandes lamas tibetanos, iniciados de outros sistemas filosóficos, energéticos, eu digo energéticos no sentido do desenvolvimento dos seus potenciais, lembrando que isso é um efeito e não causa. Enfim, de tantas escolas, milenares ou não, que existem no mundo inteiro, né? Trabalhando com aura, trabalhando com chakras, embora isso não venha ao caso agora. Então, esses estados alterados de consciência mais profundos, que lidam com o córtex frontal, os lobos frontais cerebrais, esses iniciados, esses lamas, esses outros yogis e pessoas que têm essa capacidade de trabalhar sua energia, fazem isso ao longo de muitos e muitos anos, até chegar nesse estado de contato com o divino, que é justamente aqui, o estado da grande memória ou do Alzheimer, que é justamente aqui, e o da alegria, da felicidade, do bem-estar, que é aqui, né? Tanto que muitos observem que muitos deles mantêm um sorriso, mantêm um estado de leveza muito interessante. E que, vamos puxar um pouco a ufologia para cá, no caso de um contato, de um contatado ou abduzido, o indivíduo sem treinamento nenhum, sem o foco de sua atenção, de sua concentração ou de seu objetivo de vida, estar diretamente ligado à espiritualidade ou esse tipo de coisa, é mais focado no materialismo, quando vai parar num estado desse, de contato, abdução, ou submetido a um grande baque emocional, ele muitas vezes é levado a esse mesmo estado imediatamente. E, obviamente, tem um choque, porque o lobo frontal cerebral, sem nenhum treinamento, é hiperestimulado. Então, é preciso uma readaptação ao nosso cotidiano, porque a realidade para um indivíduo desses muda completamente. Para quem tem uma experiência nesse nível, a realidade se altera. Somente quem teve uma experiência a esse nível vai compreender um outro relato como esse, ou qualquer experiência mística, místico-espiritualista, ocultista, espiritual, ou até mesmo ufológica. Só quem passou por isso entende, compreende perfeitamente o âmago dessa questão. Não digo aqui que quem não passou não entenda ou não queira entender. Claro que não. Existem pessoas com a mente bastante aberta, e isso é extremamente importante, porque é uma postura, antes de mais nada, científica. O cientista, o acadêmico, verdadeiro, ele está sem conceito, sem preconceito nenhum, de mente aberta ao estudo, pesquisa e comprovação de N possibilidades. Ele não se furta ao admitir como possível algo que aparentemente é impossível e é até mesmo risível. Mas estamos nessa transição de eras e ela puxa muitas questões relativas à energia do planeta, à energia de cada um, à transformação, eclosão, expansão consciencial das pessoas, seja de uma forma amorosa, tranquila, consciente, com coragem e determinação, seja pela dor, por situações que acontecem para que a pessoa aprenda a sair do lugar e descortinar uma realidade, um horizonte muito maior do que aquela que se apresenta a ela e que ela insiste mediocremente, de forma medíocre, permanecer.
Muito bem. Dentro desse processo, vamos voltar à meditação. A meditação feita corretamente e com entendimento, como foi dito, sobre o que isso significa e a sua compreensão, é uma alavanca e tanto para esse processo. Tudo isso e muito mais é autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento, que está isento de qualquer vínculo com qualquer seita, com qualquer religião, com qualquer filosofia, é um processo de crescimento interno, individual, que quando se soma a outro e a outros, a luz se expande, como uma vela que está acesa, sua chama acende a outra, e as duas juntas, a chama cresce. Isso é autoconhecimento. Isso é autorrealização. Conhecimento, amor e sabedoria são elementos que, quando divididos, se multiplicam. Quando você divide seu conhecimento com alguém, você não o perde. O outro ganha. São dois que passam a conhecer a mesma coisa, o mesmo princípio. Simplesmente você não dá e fica sem, e o outro fica. Você, quando compartilha, o outro fica e você permanece com aquilo. Com o amor, a mesma coisa, com a sabedoria, a mesma coisa. Então, é um tripé fantástico em que o nosso processo evolutivo, consciencial, definitivo, se apoia. E o outro desmembramento, a partir desse, sempre de forma trina, aparece como consequência. Uma esfera de atividade. Porque quando você nutre e vivencia amor, conhecimento, sabedoria, você executa também o amor, a fé, a esperança e a caridade. A chamada trilogia teologal. A partir do amor. Vivenciando. O amor está no ar. Deus está aí. O amor está aí. Você se conecta a ele ou não. É como eletricidade. Corre pelos fios. Você decide se vai plugar dessa tomada o carregador de celular, o abajur, a luminária, a sua televisão. A eletricidade está ali. Está esperando que você conecte o plug na tomada. O amor, Deus, o divino é a mesma coisa. Está aí, o amor está aí. O amor está no ar, love's in the air. Você conecta ou não. Assim como o conhecimento, assim como a sabedoria. Isso tudo vai levar a uma ação. Essa ação está dentro da fé, da esperança e caridade. Trilogia teologal repetida. E fé não é fé cega, é fé consciente. Junto a isso tudo, você tem o definitivo aspecto, que é o sétimo e mais sublime, que é a autorrealização. Vocês, obviamente, já ouviram falar ou já vivenciaram a questão do iniciado. O que é um iniciado? É aquele que teve uma outorga divina, direta, e é iniciado em alguma coisa. Eu fui iniciado nesse novo conhecimento. Eu agora sei essa receita para aquele bolo. Foi iniciado. Existem vários níveis de iniciação. Mas alguém conhece ou conheceu algum terminado? Não, né? Porque isso só se funde na autorrealização, quando você se realiza, quando você e o Pai são um. Quando nós somos um com esse aspecto criador. Então, quando existe essa fusão, e isso pode acontecer, e muitas vezes acontece com pessoas em vida física, encarnadas aqui, essa realização plena do indivíduo,
é o que você pode e almeja, o seu verdadeiro objetivo, onde as verdadeiras prioridades se sobrepõem às prioridades fugidias do nosso dia a dia, do nosso ego, dos nossos caprichos, dos nossos desejos, que não levam, em verdade, a lugar algum. Como diz um provérbio árabe, melhor lugar para estar é no fundo do poço, porque dali só tem um caminho, para cima. Tá? E esse para cima é para cima em tudo. Para cima dos nossos objetivos, pensamentos, palavras e ações. Ações essas para subir a energia em direção ao chakra coronário, para a eclosão da consciência num estado superior, que vai ser a tônica em algum momento deste terceiro milênio. Mas o processo já começou. E dentro disso, como grande instrumento de autorrealização, nós temos a meditação. Como eu disse lá no início, meditação não é só fechar os olhos, ficar parado, respirar e cantar o Om. Não, vai muito além disso. É um foco. Então, a meditação é concentração pura até que você consiga, e isso é prática. Tudo no plano físico, estamos encarnados aqui, é prática. Com a prática que você vai conseguir, com a insistência, a perseverança que você vai conseguir. Não adianta, como a sociedade hoje praticamente impõe, receita de bolo na palminha da mão, que é tudo para anteontem, sem esforço devido. Isso não existe. Você pode conseguir algum resultado, mas esse resultado é fugaz, imaterial. Para vocês terem uma ideia, o simples fato de avaliarmos eu e o outro, mesmo a nível espiritual, eu e o mestre, eu e aquele ser de luz, eu e o meu mentor, eu e aquele guia, eu e o outro, eu e fulano, eu e meu professor. Isso aí já é ego, só isso já é ego e maia, ou seja, ilusão. Porque não existe eu e o outro. No dia que você sentir que tudo é uma coisa só, e sentir isso funcionando dentro de você, porque não basta imaginar, aí sim você começa a transcender o astral, que é o seu emocional, transcender o mental para a abertura da sua verdadeira consciência. E voltando à meditação, ela é um instrumento poderoso. E deve ser, obviamente, cultivado esse hábito. É muito interessante, porque muita gente fala, eu não senti nada com isso. Primeiro que não é para sentir, não é necessário, não é obrigatório você ter que sentir alguma coisa. Segundo, os efeitos não são somente no físico, são principalmente em outros veículos. Por isso, estado alterado de consciência. O estado alterado de consciência significa que você está com outro veículo além do físico mais ativo. O estado alfa, por exemplo, você tem uma ativação maior do veículo emocional ou veículo astral ou corpo astral. E assim sucessivamente. Os níveis apresentados nos gráficos dos eletroencefalogramas registram fisicamente essas alterações que ocorrem em sua consciência quando ela está expandindo, ativando mais ainda ou vivenciando mais ainda a ação de determinados veículos. E não somos somente corpo físico. E esses efeitos, inclusive no nosso corpo físico, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso mental, no nosso astral, no nosso etérico, no nosso físico, começa a ser observado anos depois até. Dependendo de cada um tem um ritmo. Então, esse contato com a consciência cósmica, que somos nós mesmos, nesse processo de transição de eras é fundamental.
E vale a pena observar, até do mesmo mestre que falou, que eu ouvi, que Deus respira em nós, ele também mencionou algo muito importante que, repito aqui, com a permissão dele, é uma história que até ele mesmo conta sobre a meditação, onde um discípulo chegou para ele, já avançado, e pediu a ele técnicas novas, uma técnica de respiração que eu possa ter mais insights, porque eu estou vendo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou recebendo mensagens dessa forma, estou tendo insights de outra, eu queria técnicas que aprimorassem esse processo. Então o mestre chegou para ele e disse, é mesmo? Você acha que precisa de técnicas mais apuradas, aprimoradas, principalmente de respiração, para mexer em áreas mais profundas do cérebro e do seu eu, para desfrutar dessas questões, desses efeitos? Muito bem, eu só vou te fazer uma pergunta. O seu processo de meditação, você aprendeu a ser mais paciente com as pessoas? Aprendeu a ser mais paciente consigo mesmo? Aprendeu a ser mais tolerante consigo mesmo, com as pessoas? Aprendeu a ter mais compaixão? Aprendeu a lei do serviço? Aprendeu como resguardar a sua energia para que você tenha o que oferecer? Se você vivencia isso, se você aprendeu isso, se você recebeu isso, se você desenvolveu isso e está desenvolvendo mais ainda na sua meditação, sim, a meditação está cumprindo o seu propósito. Se não, você está perdendo o seu tempo. A meditação que você faz não cumpre o seu verdadeiro propósito. Você quer mais insights, mais poderes, você vai fazer o quê com isso? Tem coisas mais importantes que vêm na frente. E assim os estados alterados de consciência abrem uma cortina para que isso seja trabalhado melhor e desenvolvido mais ainda. O estado alterado de consciência na meditação, quando você consegue transcender o mental, é um momento em que você dizem que não pensa. Está aí um outro erro de muita gente que medita. Me disseram que meditar não é não pensar. Não é nada disso. Se os pensamentos vierem à sua cabeça, vierem à sua mente, não lute contra. Você vai estar tensionando em vez de relaxar. E aí perdeu o propósito, tirou a tua concentração. Então deixa os pensamentos fluírem. Quem não tem o hábito da meditação, quando senta para meditar, numa meditação passiva, porque existe a meditação ativa, você medita quando anda, quando pedala, até mesmo quando dirige, quando corre, quando nada. Tem pessoas mais propensas a meditar dessa forma. Tem outras mais propensas a meditar quieto, passivamente. Mas o passivo tem uma enorme dificuldade de meditar de forma ativa. É bom nem tentar, mas o ativo pode e deve aprender a meditar passivamente, porque nem sempre ele vai poder estar em movimento. Passivamente, de forma externa, na atividade do seu corpo físico, mas internamente a atividade é enorme. Como dizem, meditar é melhor que dormir, porque você se nutre energeticamente e, como foi dito, num ponto em diante você transcende o seu mental, transcende a sua mente. Então, para quem não está acostumado, não criou esse hábito, o nosso consciente e principalmente o inconsciente está absorvendo informações dos nossos sentidos, audição, visão, tato, paladar, olfato, 24 horas por dia, o tempo todo. Isso está armazenado no nosso inconsciente.
Neste momento, você pode não perceber, mas ele está armazenando a luz do ambiente, ele está armazenando todos os objetos que estão no seu entorno, teu inconsciente está armazenando os sons, mesmo que estão fora da sua casa. Você pode não ouvir, mas ele está lá e o teu inconsciente ouve e armazena. Quando você relaxa a sua mente numa postura meditativa, fazendo os exercícios respiratórios pertinentes, você libera a sua mente e esses pensamentos transbordam, que o balde está cheio. Com a prática recorrente, esse balde vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. Então você tem que deixar fluir, deixa o balde transbordar. É uma dica que eu posso dar para vocês. Vai chegar um momento que você vai transcender seus pensamentos, vai transcender a sua mente. Quando faz isso, você entra em contato com a sua real consciência, com o seu eu, seu verdadeiro eu. E aí, não tem tempo, não tem espaço, não tem nada ao teu redor. É o vazio que tudo enche, que tudo preenche. E com a prática, que não precisa ser de muito tempo, mas ela precisa ser perseverante, você vai atingir outros níveis e vai aprender a trabalhar com seus chakras, não somente na região do vórtice, que é o mais comum, mas principalmente na conexão que os chakras têm com o canal Sushumna, Nadi etérico junto com Ida e Pingala, ao longo da sua medula, na sua coluna vertebral. E volto a dizer, isso não é um trabalho de imaginação, é um trabalho de você aprender a sentir quem e o que é você, como você funciona e como a energia é trabalhada nisso. Ah, mas para que isso serve? Você não ganha nada por isso. Agora, você deixa de ser ansioso, como o próprio Buda falou. Você elimina a ansiedade, você elimina sobressaltos, você elimina a pressa, você elimina atropelos, você elimina precipitações e você elimina o medo da morte. Então, neste momento em que atravessamos, nunca foi tão importante esse processo trabalhado aqui nesta pequena live de autoconhecimento visando a autorrealização. Isso é no tempo de cada um, no ritmo de cada um, sem pressa. Se resolver apressar, não adianta nada. Como algumas pessoas, por exemplo, usam muletas, o que não é recomendável, embora ajude no início. Vou botar uma musiquinha, uma New Age, uma música de meditação, isso vai me ajudar a entrar em estado alterado de consciência. Ótimo. Eu vou colocar um incenso. Aquele aroma me ajuda, vibra o ambiente, etc. Beleza. Eu vou usar um cristal. O cristal aqui vai me ajudar nesse processo, a irradiar energia. Beleza. Ou qualquer outra coisa. Um terço, um japamala, uma penumbra, silêncio. São muletas. Porque o risco de você criar dependência disso e depois só conseguir entrar em estado alterado de consciência com a musiquinha, com o incenso, com o cristal, é grande. Meditar na caverna é fácil. Quero ver meditar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É treino. Então, se você depender de uma muleta, nada feito. Porque se em algum momento, durante o seu trabalho de meditação, de autoconhecimento, você prestar atenção na musiquinha ou naquele trecho da musiquinha que você gosta, ou no aroma do incenso, ou qualquer outra coisa, você já perdeu a concentração. Quebrou. É até melhor separar e continuar depois ou no outro dia.
Da mesma forma que a musiquinha não pode te influenciar, nenhum barulho externo deve te influenciar. Ou seja, você vai chegar no estado de concentração e abstração tal, se bem que meditação não é somente abstração, que o que aconteceu ao teu entorno não vai te afetar. E com o tempo, você, no seu dia a dia, consegue resolver muitas das suas questões desafiantes. Eu não gosto da palavra problema, e sim, existem desafios e oportunidades, de uma maneira bem melhor, sem ansiedade, mais centrado, mais direcionado, onde a solução vem mais rápido e você se torna mais proativo, mais corajoso, mais determinado, mantendo a sua postura inabalável e serena. Meditação te ajuda muito nisso. Os estados alterados de consciência ajudam muito nisso. E até numa questão cotidiana, você, com treinamento, pode entrar num nível alterado de consciência para que você, naquele momento, obtenha a solução ou saiba como agir melhor, de forma proativa, naquele momento. Bom, pessoal, ficamos por aqui. De minha parte, creio que o principal foi colocado para vocês, mas seria uma questão técnica que sobrecarregaria, principalmente os leigos, de forma desnecessária. Espero que tenham aproveitado alguma coisa e pôr em prática algo do que foi transmitido aqui. Muito obrigado a todos vocês e estou à disposição para as perguntas, comentários, questionamentos. Então, Iannuzzi, sempre agradecendo, mas deixa eu fazer algumas perguntas. E também quem estiver por aqui, quiser fazer, ou que venham assistir depois, né, vão aproveitar o que é discutido. Iannuzzi, você percebe que sempre quando vem um convidado, eu gosto de fazer um pequeno filme a respeito basicamente, do assunto que vai ser discutido. Então, quando eu penso em estados alterados de consciência, me veio muita coisa em mente, né? Me veio a questão, às vezes até mesmo, da própria mediunidade. Eu trabalhava num centro espírita, ou num centro de umbanda, ou numa roda uma roda de candomblé, me veio também que o estado de consciência pode ser alterado através de medicamentos, drogas e etc., Pode, né? Que você vê que pode. existe uma Existem vários questão meios. Os assim, meios tem artificiais e físicos existem, mas nem sempre são de todo recomendáveis. Sim, porque você vê, tem a ayahuasca, eu fui pensando em vários estados alterados de consciência, né? Mas vamos dizer assim que os objetivos não seriam os mesmos, porque existem, né? Tem aquela pessoa que quer simplesmente ficar com a consciência alterada para fugir de toda e qualquer situação e problemas, pelo menos por algum pequeno tempo. Tem aquela, como eu disse, da questão da mediunidade, né? Como você disse, tem as muletas, mas que no momento, vamos dizer, de um local, a batida do tambor, o ritmo, o ponto, etc., levam ou ajudam a pessoa a relaxar de tal forma que uma ligação mediúnica seja mais possível, etc., né? Então, Só lembrando, eu fui pensando... desculpe te interromper, de uma Sim. forma técnica, em termos de frequências, não somente cerebrais, mas frequências do universo, a mediunidade não é tudo. Tá? O aspecto psicomediúnico ele tem um patamar. Ele não ultrapassa esse limite, porque são determinadas áreas do cérebro que são sensibilizadas durante um processo psicomediúnico. Existem processos que estão além da mediunidade, que lidam com áreas diferentes do cérebro e com um tipo de energia de uma frequência bem mais alta e diferente, não é a simples mediunidade. Eu posso te dar um exemplo do caso de Fátima, das 3 crianças de Fátima, ou pessoas que passam pelo que elas passaram,
que a Igreja Católica chama de estado de êxtase, Sim. onde você está absorto, você só tem aquele foco, você está no estado, nem sei se existe essa palavra, de maravilhamento, você está maravilhado com aquilo, só existe aquilo, e aquilo muda completamente sua vida. Você atingiu um estado alterado de consciência que não tem nem registro em eletroencefalógrafo. Inclusive, estão fazendo aparelhos novos de uns tempos para cá para medir ondas mais altas ainda, que os eletroencefalógrafos até um pouco tempo atrás não registravam, que é o caso até de contatados. O nível, a agulha ultrapassa. Sim, eu achei muito interessante isso. A agulha ultrapassa a escala. Esses estados também, a agulha ultrapassa a escala. Então, esses estados de êxtase ou estados alterados, muitíssimo alterados, né? Eles vão além do processo psicomediúnico puro e simples. Né? Sim, sim. Só Como esses... você disse, tem ali o estado alfa. Eu conheço uma pessoa, ela é italiana, mas ela está morando agora na Espanha, é Pamela Conte, Contia, ela, ela entra, vamos dizer, por meditação nesse estado alfa. Ela fez aquele método Silva, fez o Alpha System, né? Enfim, vários trabalhos nesse sentido. Eu fiz o E Mind Control, eu fiz isso há muito tempo atrás. Eu sei como é que é. É justamente isso que você está falando. então ela nesse estado ela alcança, vamos dizer assim, com a permissão às vezes, da pessoa, ela abre um pouquinho parte dos livros acásticos, vamos dizer. Então ela tem uma certa visão de situações e são assim realmente incríveis. Ela, na verdade, ela não cobra para isso. Uma vez eu entrei em contato com ela, porque também sou amiga do companheiro dela, que é Raul Lopes Ramírez, que ele tem também um canal de mistérios, né? E ele estuda muito, dos mais diversos temas, né? E eu conheci exatamente quando ele a entrevistou. Me interessei, tinha amizade com eles e acabei uma vez perguntando, até não seria para mim, mas quando ela foi abrir, ela disse: Diocléia, eu vou ter de falar de você, porque tem uma ligação entre você e quem você pediu, que seria alguma coisa em relação aos meus filhos, né? Então, ela vai abrindo, como dizer, como se fosse campo. Não é como você jogar cartas, não é como nada disso, né? Porque são coisas assim bem profundas mesmo, e que a pessoa não teria realmente como saber se ela não tivesse de alguma forma acessado. Tanto que, em um trabalho que foi feito, uns médicos trouxeram as fichas hospitalares de 5 pacientes, e claro que eles não conheciam, não, alguns dados, claro, não eram mostrados ali, e nessa concentração dessas 5 pessoas que estavam num hotel fazendo parte desse experimento, duas, eu sei que uma das duas, embora não tenha comentado diretamente, era ela, que além do que já estava ali na ficha, viram outras situações que não constavam na parte médica, e depois os médicos, a partir dali, eles foram fazer uma confirmação e eles descobriram que eles tinham passado por cima de certas situações ali, né? Então, acabou nesse estado de meditação, alcançando estado alfa, localizaram problemas reais com os pacientes que não demonstravam, que eles não tinham conhecimento. Então, eu vejo assim que eu acho que o estado, de toda a abordagem desses estados alterados, e a aplicação assim é enorme, né? Sim, Eu sim, acredito que claro. tenha várias E é a aplicações. escolha de cada um esse tipo de aplicação. Né? Um já Sim, vem sim. com isso, ou tem um desenvolvimento mais facilitado com respeito a isso, outros não. Outros são. Isso se volta para outras áreas em que muita gente nem percebe que isso está atuando. Sim, sim. Porque talvez deem outros nomes, né? Mas seria pura alteração de estado consciencial
através, de repente, como você disse, de uma maneira sem pensar exatamente nisso, ela estaria meditando? Seria algo assim? Seria Sim, isso? pode ser Aham. algo mais espontâneo, mas a pessoa não tem domínio sobre o processo. Simplesmente Ah, aquilo sim, sim. aflora. Quando eu falo do domínio do processo com respeito às técnicas de respiração, ao trabalho voluntário, né, nesse sentido de você realmente se predispor a essa prática, aí é um caminho de desenvolvimento pessoal, é um caminho Pessoal, de sim. ascensão, não um desenvolvimento mediúnico. Um desenvolvimento, sim, Sim, sim. e com o tempo, de forma consciente, dos próprios chakras, dos seus mecanismos internos para a ascensão da Kundalini, para a eclosão consciencial. Isso é um trabalho de autoconhecimento, de autorrealização, no sentido da tua evolução espiritual específica. Tá? Quando ocorre o que você citou, Sim, sim. não Como você disse, necessariamente. um é iniciado e não quer terminado. Não, é porque não necessariamente a pessoa que aflora esse processo ela tem alguma mudança interna. Muitas vezes, pessoas com esses potenciais mantêm o seu nível de evolução, cresce muito pouco. E esse não é o objetivo nosso. Né? O objetivo é você aproveitar justamente esse tipo de afloramento para si e para os outros, como foi dito ainda há pouco aqui. Né? Se essa pessoa que você citou aflora nela esta capacidade a partir do que ela aprendeu e ela utiliza isso para outras pessoas como uma forma de caridade, é Sim. excelente, mas ela também tem que aproveitar parte disso para o seu desenvolvimento pessoal. Não adianta muito ela continuar sendo a mesma pessoa. Não, ela é fantástica. Ela tem que É ser, uma pessoa, tem assim, que ser ímpar ela. também. No caso, eu não tô especificando esse seu exemplo. Sim, Estou sim. pegando esse exemplo para Num generalizar geral, sem aí dúvida. do que existe por aí. Então, é Sim. importante esse desenvolvimento pessoal paralelo com o que você pode utilizar isso em relação a uma ação com o próximo. Né? Porque a diferença, por exemplo, de escolas e princípios, isso vem desde lá, a mais remota antiguidade, até antes do Egito, antes da Índia, isso na Atlântida já. E isso tem muito tempo, mas põe tempo nisso, muito tempo. É o processo ligado a uma filosofia barra religião, onde você, muitas vezes, dependendo dessa filosofia religiosa ou dessa religião filosófica, vamos dizer assim, que no fundo é uma ciência, você se desenvolver e estar ligado a um trabalho de afloramento de estado alterado de consciência psicomediúnico, onde tenham entidades envolvidas para um trabalho específico, ou seja, a mentalidade, inclusive, que existe hoje, principalmente em algumas religiões que trabalham com psicomediunismo, é o apoio constante para se elevar de consciências extrafísicas, né? Enquanto existe um outro lado, também transmilenar, das escolas iniciáticas, das escolas de mistério, onde o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de autorealização, de eclosão, através da iniciação, através das suas experiências místico-espiritualistas, ocultistas, etc., de eclosão de consciência, abertura de chakra, etc. e tal, num caminho de evolução espiritual, mas que você inclua nisso a caridade. Caridade no seu verdadeiro sentido. Tá? Não o que muita gente entende por aí. Dentro da trilogia teologal que eu mencionei. Fé, esperança, caridade, que advém justamente de amor, conhecimento, sabedoria. Né? Para que Sim, se sim, chegue à sim. autorrealização. Você não vai conseguir chegar à autorrealização utilizando um ou o outro, ou então os dois mais um, mais o outro, os dois se complementam. Né? Então, a diferença de escolas que trabalham com psicomediunismo em relação às escolas de mistério iniciáticas, onde é você que se desenvolve, as consciências extrafísicas, elas interferem muito pouco, ou quase nada, mas estão sempre em volta para ajudar. Mas não existe o processo psicomediúnico em si,
Né? Uhum. Essa é a grande diferença. Agora, Sim, sim. uma complementa a outra. Isso é que muita gente ainda não entendeu. Uhum. E que é a E mesmo tônica, queira ou não, é a tônica da nova humanidade que vem por aí. Assim, é isso que eu vejo, Paulo, porque vamos dizer assim, né? Não digo que há males que vêm para bem, não seria esse o termo a usar nesse sentido, mas você viu que quando as pessoas, durante esse período, ficaram mais reclusas, elas começaram a buscar mais. Eu percebo assim conhecimento, ver nossa, será que vai acabar esse mundo? Então, o que que eu vou fazer para me melhorar? Eu achei assim, eu noto que as pessoas começaram a perceber mais, assistir ou procurar notícias dessa do que vai acontecer aí para frente, né? Então, que revelação que nós temos, etc. Porque eu vejo que um tempo bem mais atrás, se você falava escola iniciática, nossa, o que é isso, sabe? Então, se você falava de maçonaria, nossa, são toda aquela, vamos dizer, falta de conhecimento, ou Porque isso pré-conceito, existe desde que que o mundo é mundo, existia. não é de agora. Exatamente. Sim, então, só que eu acho assim que antes as religiões elas estavam num domínio tão acirrado em cima das pessoas, então, Sim, não, é católico, ele não pode fazer isso, não pode, eu não posso mostrar vamos dizer, são os até já dogmas, aconteceu, são né, os de dogmas. uma pessoa ver de uma gravação, eu só não posso mostrar para tal pessoa porque a família é católica, eles não vão aceitar, etc. Então, sempre teve muito, eu acho que emburreceu todo mundo, vamos O dizer, dogma, ou eu não digo que deixou. começou. O dogma, ele engessa. Engessou, então, vamos dizer, Uma para não tem falar uma frase, emburreceu. uma frase do Dalai Lama que, bom, até certo ponto emburreceu, porque o QI geral caiu muito. Tem uma Sim, eu frase do estava Dalai Lama, vendo esses não sei dias, o se é nosso não aparece nem entre uma o frase do Dalai nosso. Lama, não sei se é dele, que a única coisa permanente no universo é a mudança. Sim, sim. Tudo muda o tempo todo. Então não tem como ter dogma, não tem que ter algo que engesse. Isso aí é do ser humano. Exatamente. Por algum Porque motivo, mesmo. entre esses motivos você tem manipulação, poder, ego, sempre o ego e apego, Exatamente. você tem Os essas pontos questões que fortes, engessam né? aqueles que buscam alguma coisa e esqueceram que podem se conectar internamente com o seu divino, sem precisar de Exatamente. intermediários. Tá? Mas ainda não interessa que as pessoas saibam disso. E também tem o outro lado da história. Né? A humanidade ainda está num nível que está terminando, só não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas está em processo de término, de preferir depender de quem oriente ou quem determine seus caminhos do que criar o seu próprio. Exatamente. Sempre procurando Delegar, as muletas que você colocou, delegar né, a outros, a Paulo? mulher perto disso não é nada. Delegar a outros o que cabe a si. Sim, Em sim. todos os níveis, não é só espiritual, não. Uhum. Em todos Sim. os níveis. Tá? Você falou aí da pandemia, etc., muitas pessoas buscando, até a página 2, porque a pandemia não muda Sim. ninguém, nem mudou muita gente, não. Não, Mudou era o susto inicial, vamos dizer, a gente notou, agora, a e tipo pessoa assim, né? precisa de um sacode desses para se voltar para o óbvio. Ou seja, o que o Buda falou lá atrás sobre motivação correta, qual a motivação que te leva àquele estado, àquele objetivo? O que te move? O que moveu você a dizer o que você disse, a fazer o que você faz? Se tem algum interesse por trás disso, não adiantou nada. É como o político que distribui um monte de cesta básica, né? Mas faz questão que todos saibam que foi ele. Qual Sim, o sim. interesse aí? Tira fotinho junto ali, né? Eleitoreiro. Um motivo lá não muito nobre. Sim, sim. Puro interesse.
Somente as pessoas que receberam essa cesta vão se beneficiar. Ele, embora tivesse uma ação nobre, espiritualmente continua no mesmo Já degrau. perdeu. Né? Sim, sim, então, o que te move a fazer o que você faz? Isso é que é importante. Embora, se você aproveita um gatilho como a pandemia e consegue um embalo crescer, ótimo. Mas existe uma dificuldade enorme e realmente é difícil você, em tão pouco tempo, mudar os seus valores. Isso é uma constante diária. Todo dia é um orar e vigiar. Exige uma disciplina que poucos querem ter. Né? Então, a pandemia não muda ninguém. Essas coisas não mudam ninguém. Não, quando eu coloquei assim, talvez. Agora, como te disse, a pandemia foi um gatilho para muita gente. Né? Atirou no que viu. Alguns aproveitaram esse momento. E quem sabe, claro, como você diz, não, passou a pandemia, esquece tudo. Não, eu acredito que sempre tem os que levaram mais a sério, que perceberam que talvez chegou aquele momento, deu um gatilho, né, como você disse, e segue em frente, né? Sim. Mas e a Nuzi? E nós estamos hoje, tivemos bem baixa audiência hoje, né? Mas as pessoas acabam assistindo depois, certamente. Canais pequenos não distribuem, a gente coloca e manda os convites, mas algumas pessoas. Vou pôr no meu canal também e ajudar a divulgar aí para o seu canal, o pessoal assistindo uma boa. Sim. Mas, Ianuzzi, mais uma vez eu te agradeço. Agora chegando quase ao final do ano, né? Então, vou deixar você, modo de dizer, né? Não vou convidá-la mais nesse ano, que já estamos muito em cima. O ano que vem nós vamos entrar num complemento de assunto, que seria a parte de ufologia, porque a gente vai pedindo temas dentro das suas áreas de conhecimento, e eu sei que você tem relatos incríveis, né? Que você disse mesmo, né? Quem passa por uma determinada situação tem, né? Tem essa vivência, ela tem algo diferente, né? Algo diferente para passar. E a gente vai querer ouvir um pouquinho dessas histórias, algumas eu conheço, mas eu quero que outras pessoas também venham a conhecer. Então, brigadão de coração, e eu quero fazer aquele pedido que eu adoro a tua finalização, porque eu gosto de dar aquela concentrada e estar sempre relembrando, né? E te deixo, então, com as palavras finais. Ianuzzi. Muito obrigado, querida Diocleia. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e será sempre que você me chamar. A partir do seu projeto, ano que vem, estarei pronto para colaborar com você. Obrigado a todos que estiveram aqui até o momento e aqueles que assistirão a posteriori essa palestra, esse trabalho. E que todos vocês tenham uma boa noite, um bom final de semana, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Você também, principalmente, Diocleia. Bênçãos divinas estejam com todos. E, de acordo com os faraós egípcios, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não há deserto que não possa. Não lutem contra as trevas, lutem pelo bom favor da luz. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez. Eu adoro as palavras e gosto de mentalizar isso. Ianuzzi, brigadão. Obrigada a todos que vieram e aqueles que ainda vão ver. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Obrigado.